Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, usuários do Pix reclamaram que o sistema de pagamentos apresentou falhas nesta segunda-feira. Diversos bancos foram afetados. De acordo com o site Down Detector, que monitora interrupções em serviços online, os problemas com a instabilidade do Pix começaram a ser registrados por volta das 11 horas, totalizando mais de 8.400 notificações. O site também apontou aumento nas reclamações em pelo menos 5 bancos, sugerindo que a falha está no sistema do Banco Central e não em uma instituição específica. Nas redes sociais, usuários também relataram falhas em plataformas de comércio eletrônico, reforçando que o problema acontece no sistema de transferência e não em uma instituição específica. Segundo os usuários, ao tentar fazer o pagamento, uma notificação na tela do celular acusava erro no sistema. A instabilidade aparece 2 dias após o Banco Central do Brasil editar a regulamentação do Pix e aprovar novo manual de penalidades, com o objetivo de garantir mais segurança no sistema financeiro e de pagamentos. E a gente continua falando de economia e com alerta. Os juros do cartão de crédito subiram em agosto e atingiram o maior patamar para o mês desde 2016. Sabe aquela fatura do cartão que por algum motivo você decide pagar somente uma parte dela? Pois bem, o restante que faltou para pagar daquela fatura entra no chamado crédito rotativo. E o banco vai considerar esse valor que não foi pago como um novo empréstimo, que vai vir com mais juros ainda na próxima fatura. Se você já sofreu com isso, saiba que a dor de cabeça pode ser ainda pior. Isso porque no último mês de agosto, essa taxa aumentou 5,3 pontos percentuais, passando de 446,2% para 451,5% ao ano, conforme dados do Banco Central. Isso significa que qualquer dívida no cartão de crédito feita há um ano cresce 5 vezes se o consumidor não pagar a fatura no dia do vencimento. Por outro lado, no parcelado, os juros recuaram de 183,4% para 180,7%. O Congresso definiu em janeiro de 2024 uma lei que os juros do rotativo e do parcelado não poderiam ultrapassar 100% do principal da dívida, ou seja, se você deixou de pagar R$100, o total de juros e outros custos aplicados sobre esse valor não poderá ser maior que outros R$100. E para falar mais sobre os juros do cartão de crédito, claro, um assunto que incomoda e preocupa muita gente, nós vamos conversar agora com um especialista. Olha só, nosso convidado é o Cauê Mateucci, ele que é Head Institucional da DSOP, Educação Financeira. Boa tarde, seja muito bem-vindo, grande prazer recebê-lo no nosso jornal. Boa tarde telespectadores da HIT TV, boa tarde Kleber, como vão todos? Muito bem, melhor agora com as suas orientações, né, Cauê? Cauê, então primeiro, para a gente começar, eu peço que você explique para nós o motivo desse aumento nos juros do cartão de crédito em agosto. O que explica essa alta, Cauê? Vamos lá, por que os juros aumenta? Primeiro, o risco, né? A gente está com um risco mais alto do cartão de crédito. Por quê? Porque as pessoas estão mais inadimplentes. Agosto bateu um recorde de inadimplência. Então, existe um risco maior. O risco do quê? De não pagar. Isso se traduz em juros. E o outro ponto importante é que a Selic no Brasil, o que é a Selic, telespectadores? É o custo do dinheiro no Brasil. Quem determina isso é um comitê chamado Cupom no Brasil e está 15% ao ano. Ou seja, então a gente teve as duas forças. O custo do dinheiro subiu e o risco também subiu. Isso impacta todos os setores, o que faz com que os juros do cartão de crédito também suba, ou seja, está mais arriscado emprestar dinheiro às pessoas no cartão de crédito, principalmente por esses dois motivos.
Excelente explicação, acima de tudo didática. Então, seguindo essa linha aí didática, né, de explicação, apesar dos juros serem de 451% ao ano, o que são quase 5 vezes o valor da dívida, o que está valendo é a regra dos juros máximos de 100% no rotativo que foi aprovada? A regra vale, mas as operadoras encontram brechas para conseguir fazer com que os juros fiquem mais altos, brechas regulatórias, detalhes, o que cabe um olhar atento para ver se essa regra está sendo cumprida pela sua operadora. Existe uma porção de requisitos que devem ser obedecidos, mas existe essa regra sim de chegar ao teto de 100% do valor da dívida, isso com os encargos, ou seja, se eu estou devendo R$1.000, eu pagaria no máximo R$2.000. E por que isso não acontece na prática? Devido a uma porção de brechas que as regulações prevêem. Cabe aí o consumidor ficar atento a isso para fazer com que isso valha na sua fatura de cartão de crédito. Olha, que alerta importantíssimo que o Cauê acaba de fazer, e isso mostra a importância de um especialista participar e abordar o assunto. Então, Cauê, qual é a orientação que você passa para aquela pessoa que está com dívida no cartão? Qual é a melhor saída? Ela deve ficar atenta a quê e como se planejar? Bom, o cartão de crédito, é muito importante esse tema porque hoje os juros do cartão de crédito é o maior que existe, né? Mas ele não é o único meio de financiar, da gente ter crédito, existem vários outros meios. O que é importante é você conhecer esses meios e, mais do que isso, conhecer a sua realidade financeira. Porque independentemente do cartão, se for um financiamento, como é que eu estou alocado dentro das minhas receitas e despesas? Eu posso usar o meio cartão de crédito, eu posso usar o meio de um financiamento, e você tem que entender toda essa dinâmica para fazer com que esse orçamento feche. O cartão de crédito é um meio interessante, ele provém crédito com muita facilidade, por isso que ele é mais caro, né? É risco e retorno, ele dá facilidade, isso se translada em juros, mas independente do cartão, o que é muito importante para todas as famílias que estão ouvindo a gente é entender qual que é a minha realidade financeira, até onde o meu padrão de vida pode ir, como eu estou posicionado, porque se for um cartão de crédito ou qualquer outro tipo de financiamento, ficar inadimplente, essa conta em algum momento vai vir. Então é achar esse equilíbrio da sua realidade financeira, e isso só tem um jeito de fazer, com educação financeira alinhado com a sua família. Olha, educação financeira que é a sua especialidade, e você citou aí esses altos índices de inadimplência que o brasileiro vem registrando. O que está por trás dessa inadimplência, Cauê? Principalmente, Kleber, alto consumo, né? A gente é instigado hoje com essas ferramentas digitais a ter um consumo desenfreado, um consumo sem muito norte, e quando a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve. Então é muito importante uma reunião familiar e definir os objetivos da sua família, e eles não precisam ser da noite pro dia. Igual falaram aqui, né, Kleber? Anteriormente era uma entrevista sobre saúde. Como é que está a sua saúde financeira? É uma da saúde. Existe a saúde física e a saúde financeira, que ela também não é construída da noite pro dia. Ela leva um tempo, ela leva hábitos de comportamentos bem feitos. Assim como o exercício físico, existe a higiene financeira. Você tem feito a sua higiene financeira? Tem feito o seu exercício diário financeiro com a sua família? Se você fizer ao longo do tempo, esse padrão, essa consciência financeira vai aumentando e as coisas vão se encaixando, e você vai realizar tudo o que você quer pelo esse meio chamado dinheiro. E também, né, a orientação, a participação de um especialista, de um educador financeiro como o Cauê. Cauê, para finalizar, o governo iria anunciar agora em outubro o Pix parcelado, e hoje, agora há pouco, anunciou que vai retardar esse anúncio. E essa modalidade, o que você espera dela? Ela pode acabar substituindo o cartão de crédito?
Ela é mais um meio, Kleber, de pagar, né? O que deve acontecer com o Pix parcelado, se ele vier na mesma modalidade que nós temos o Pix normal, que vem com taxas bem interessantes em relação ao que o lojista é cobrado pelas bandeiras de cartão de crédito, ele deve ser sim uma modalidade com alta aderência, né? Ele vai ser altamente implantado, como o Pix à vista é hoje. Muitas lojas aceitam e muitas até falam assim, se for Pix, o valor é mais baixo. Por quê? Porque eu tenho menos taxas cobradas. O custo dessa operação financeira é menor. Mas independentemente de ser um Pix parcelado ou um cartão de crédito parcelado, isso não vai eximir das pessoas entenderem como alocar isso dentro do orçamento familiar delas. Porque você pode perder tanto o controle de um Pix parcelado como de um cartão de crédito parcelado. O meio dinheiro está transacionando do mesmo jeito. Então, independentemente do meio, é importante essa consciência financeira. Se vier o Pix parcelado, é mais uma modalidade que pode ser avaliada, que pode ser, no momento ali da compra, fazer uma negociação, mas isso não vai tirar de cena o trabalho principal por trás, que é entender como que estão minhas entradas e saídas familiares do meio dinheiro. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Cauê Mateucci, ele que é head institucional da DSOP Educação Financeira. Cauê, muito obrigado primeiro pela sua simpatia, mas também por essas dicas valiosas aí e esse jeito simples de falar de economia. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente, Kleber. E, assim como teve o desafio físico, Kleber, fica a ideia aqui de lançar um desafio financeiro para os ouvintes da Hit TV. Excelente a dica, já vamos pensar nisso. Grande abraço, Cauê. Um abraço, obrigado. Vamos mudar de assunto agora e fazer nosso giro pelo país para saber o que é notícia com os nossos repórteres nessa segunda-feira. Olha só, nós vamos mostrar agora um vídeo que ele mostra a prisão em flagrante de um dos chefes do Comando Vermelho. O criminoso estava ali curtindo uma praia no Rio de Janeiro quando foi abordado pelos policiais. Confira tudo agora com o Anderson Nascimento. Policiais civis do Rio de Janeiro prenderam na tarde do último domingo, em uma praia em Niterói, Ederson Xavier de Lima, conhecido como Boré, apontado como um dos chefes da facção Comando Vermelho em Mato Grosso. Ao ser abordado pelos policiais, o criminoso tentou enganá-los, apresentando o nome de Victor Hugo Fernandes, mas depois confessou ser o criminoso procurado pela Justiça. O trabalho de inteligência do Departamento Geral de Polícia da capital, com atuação da primeira DP da Praça Mauá, foi a partir de troca de informações com a Polícia Civil de Mato Grosso. Contra Boré, há suspeita de tráfico de drogas, extorsão, receptação e organização criminosa. E olha só, agora você vai ver uma imagem impressionante. Uma bezerra nasceu com 2 cabeças na cidade de Belmonte, em Santa Catarina. A repórter Michele Veiga vai trazer os detalhes. Vamos acompanhar. É uma notícia que chamou a atenção, né? A morte desse animal, uma bezerra que acabou nascendo com 2 cabeças na região oeste aqui de Santa Catarina. Ela nasceu na cidade de Belmonte e morreu na noite da última sexta-feira. A informação foi confirmada pelo professor Jackson Prels, que é um dos zootecnistas da região. A bezerra nasceu numa propriedade, né, em condições normais, né, e acabaram percebendo na hora do nascimento que ela tinha essa deformidade, 2 cabeças. Um vídeo acabou sendo divulgado nas redes sociais, o que acabou chamando muito a atenção. A malformação pode ter sido um erro, né, genético na concepção do feto e acabou se desenvolvendo dessa maneira. Segundo os especialistas, ela pode estar associada também a questões ambientais, toxinas, vírus e outras ações que podem causar esse tipo de deformidade. Portanto, essa bezerra, né, que acabou chamando a atenção nessa região do oeste de Santa Catarina, e o vídeo acabou viralizando, infelizmente não resistiu devido a outras complicações também genéticas e de formação, e acabou falecendo na última sexta-feira. Agora, a análise ali do corpo, né, do animal será feito pela Faculdade de Chapecó para se ter mais informações do porquê dessa anomalia genética e de outras
questões que podem até ser ajudadas, né, através dessa autópsia feita no animal. E olha, segundo uma pesquisa internacional, o brasileiro é quem mais fica tempo conectado na internet no mundo todo. A média é de 9 horas por dia, sendo 3 só em redes sociais. Vamos ver os detalhes com Alexandre Cardoso. Uma pesquisa feita pelo Consumer Pulsar revelou que o brasileiro passa, em média, mais de 9 horas por dia na internet. Desse tempo, mais de 3 horas são exclusivamente de redes sociais. Esses dados colocam o Brasil acima da média global de tempo de conexão. A chamada hiperconexão já começou a causar desconforto entre os usuários e o desejo por equilíbrio e uma relação mais saudável com a tecnologia já sinaliza uma mudança na percepção do uso excessivo da internet pelos brasileiros. Segundo especialistas, o Brasil se destaca como a população mais conectada do mundo e é a que mais se adapta a novas tecnologias. Essa característica tem muitos fatores e incluem a curiosidade do brasileiro e a quantidade de tempo gasto em deslocamentos nos centros urbanos, o que favorece o uso de celulares. A pesquisa aponta o crescimento na conscientização sobre a educação digital entre a população brasileira e ressalta a importância de avaliar a dieta digital de cada usuário, diferenciando o tempo gasto em atividades produtivas como cursos online, como alternativa ao tempo dedicado nas redes sociais. O uso de ferramentas de monitoramento digital disponíveis nos smartphones mostram como o tempo online é distribuído entre diferentes aplicativos, permitindo uma maior compreensão de hábitos para uma possível mudança. Olha, e lá em Porto Alegre, o Instituto do Câncer Infantil fez um evento muito legal para meninas com câncer, uma festa de debutantes de 15 anos. A Kátia Fantin vai trazer mais informações, vamos ver. Foi uma noite de sonhos e conquistas em Porto Alegre. Meninas que enfrentaram o câncer tiveram a chance de viver um momento especial, a Festa dos 15 Anos Dourados, promovida pelo Instituto do Câncer Infantil. O evento aconteceu neste domingo e homenageou meninas que estão em tratamento contra o câncer ou que já venceram a doença. Neste ano, 14 adolescentes viveram esse momento. Elas chegaram ao salão acompanhadas pelos alunos do Colégio Militar, que também dançaram a valsa com as debutantes. A ideia surgiu em 2017, através de um fotógrafo, e desde então a festa é realizada de doações e apoio de empresas. Além da festa, as meninas ganharam vestidos, um dia de beleza e viajaram com as famílias, com direito a um ensaio fotográfico. Mais do que uma comemoração, a festa trouxe autoestima e mostrou a força de quem superou tantos desafios. E essa semana acontece em Sydney, na Austrália, o Congresso Internacional de Astronáutica. O evento reúne pesquisadores, representantes da indústria, estudantes e os próprios astronautas de mais de 100 países. O Brasil, claro, estará representado. O Congresso Internacional de Astronáutica desse ano explora a conexão entre a cooperação, sustentabilidade e a inovação espacial com o tema Espaço Sustentável, Terra Resiliente, focando em 3 áreas centrais: aplicações espaciais para o planeta, atividades espaciais sustentáveis e sustentabilidade da vida além da Terra. A edição desse ano relacionou o tema Espaço Sustentável com os desastres naturais e a gestão de risco, o uso de satélites em apoio a políticas sociais, segurança de fronteiras e economia circular no espaço. O evento em Sydney conta com a participação de diversos líderes globais, especialistas e mais de 6.000 participantes todos os anos, oferecendo as últimas informações e desenvolvimentos espaciais. A Agência Espacial Brasileira está lá no evento, divulgando o Programa Espacial Brasileiro, buscando ampliar parcerias e formar novos projetos, garantindo que as iniciativas nacionais
internacionais ganhem mais visibilidade, reafirmando o compromisso do Brasil em ser um espaço mais sustentável, inovador e inclusivo. A ida da Agência Espacial Brasileira projetou o país como liderança no Hemisfério Sul, fortalecendo e criando conexões com líderes globais para sensibilizá-los e mostrar os benefícios da exploração espacial. Todos os anos, o Congresso Internacional de Astronáutica muda de país para permitir que todos aprendam mais e façam parte do cenário espacial mundial, uma estratégia para fortalecer o diálogo com outras nações. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, Bruno, seja bem-vindo. Bruno, vamos começar falando de um assunto bastante polêmico que ganhou destaque no fim de semana, a luta do Popó contra o Vanderlei Silva, mas o que repercutiu mesmo foi a pancadaria no final da luta. Então atualiza pra gente as informações, Bruno. Boa tarde de novo. Boa tarde a você, Kleber, e boa tarde a todos que nos assistem. As consequências da luta entre Popó e Vanderlei Silva ainda estão aparecendo. O ex-boxeador anunciou que vai passar por uma cirurgia por conta de uma fratura na mão que aconteceu na briga generalizada após a luta. Após a briga generalizada no fim da luta contra Vanderlei Silva em um evento realizado em São Paulo, Acelino Popó Freitas foi levado ao hospital. O ex-boxeador atualizou a sua situação clínica e revelou nas redes sociais que vai passar por uma cirurgia. Porém, o procedimento não foi revelado. Eu treinei, eu me dediquei, eu fiz tudo certinho, dei toda a minha entrega. A luta estava ótima, a gente trocando, a gente fazendo tudo, entrando na luta, cada momento do ringue, cada round é o melhor. Então eu quero enfatizar isso, a luta aconteceu e a luta foi boa e todo mundo gostou. Então quero apagar, toda aquela confusão da cabeça de vocês, que vocês possam lembrar do momento luta. Isso que é legal, tá? Amanhã eu volto a falar com vocês depois da cirurgia e falar que estou bem, muito bem, graças a Deus, mas infelizmente vou ter que fazer cirurgia. A luta terminou com vitória do Popó e desclassificação de Vanderlei por aplicar golpes proibidos no boxe, como a imobilização do adversário e a agressão com a cabeça. E foi aí que tudo começou. Integrantes das duas equipes invadiram o ringue após o término da luta e começaram a trocar socos. Vanderlei Silva foi atingido na nuca e no rosto. Logo depois foi nocauteado e caiu desacordado. O ex-lutador de MMA precisou de ajuda e foi arrastado para fora. Ele também precisou ser levado ao hospital e se pronunciou nas redes sociais. Fui muito bem amparado, pelo evento, me levaram pro hospital ontem, eu fiz os exames. Mas como eu estou com muita dor de cabeça, eu vou realizar novos exames aqui em Curitiba para poder identificar se eu tive alguma lesão mais grave na cabeça ou não. Vou consultar também um oftalmo, porque não estou conseguindo abrir o olho, E esse foi o estrago causado ontem, Farei. Realmente cenas lamentáveis. Vamos mudar de assunto agora para falar de futebol, porque nós também tivemos Brasileirão nesse fim de semana e mudanças nas chances de título, na briga pelo título, é isso, Bruno? Exatamente, Kleber. Com a vitória do Flamengo e a derrota de Palmeiras e Cruzeiro, o rubro-negro voltou a ter a maior chance de título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ultrapassou os 50% em chances de ser campeão brasileiro deste ano. De acordo com os números da Universidade Federal de Minas Gerais, o time rubro-negro alcançou 53% de probabilidade de levantar o troféu do Campeonato Brasileiro após a rodada perfeita este fim de semana. Além de vencer o Corinthians de virada fora de casa por 2-1, a equipe de Felipe Luiz viu Cruzeiro e Palmeiras, seus principais competidores na briga pelo título, serem derrotados na rodada. A Raposa caiu para o Vasco, enquanto o Verdão foi derrotado para o Bahia. Agora o Flamengo lidera o Brasileirão com 54 pontos, 4 pontos a mais que o Cruzeiro, que é o vice-líder com 50, e 5 a mais que o Palmeiras, terceiro colocado com 49 pontos.
Apesar de estar atrás do Cruzeiro, o Alviverde ainda é o segundo com maior chance de título, com 30%. Isso porque o Palmeiras tem 2 jogos atrasados contra Juventude e Santos, enquanto o Cruzeiro já tem todos os 25 jogos realizados e conta com 15% de chances de ser campeão brasileiro, segundo a UFMG. Para melhorar ainda mais a situação do Flamengo, o Mirassol, quarto colocado, também perdeu na rodada por 1-0 para o Atlético Mineiro e permaneceu com 42 pontos. O novato na Série A tem 1% de chances de ser campeão. A próxima rodada pode ser ainda melhor para o Flamengo, já que eles recebem o vice-líder Cruzeiro na quinta-feira no Rio de Janeiro e podem abrir vantagem ainda maior na ponta do Brasileirão. Próximo dos líderes, o Palmeiras recebe o Vasco no Allianz Parque na quarta-feira às 19 horas. Olha, e antes de encerrar, uma notícia triste, não é, Bruno? Afinal, nós perdemos um colega de profissão muito querido, né? Felizmente, Kleber, Paulo Soares nos deixou nesta segunda-feira uma grande referência para nós jornalistas e que com certeza deixará um legado gigantesco para nós. O jornalista e apresentador Paulo Soares morreu nesta segunda-feira em São Paulo aos 63 anos. O profissional enfrentava problemas de saúde há anos, incluindo uma condição na coluna. Ao lado de Antero Greco, o amigão, como Paulo era conhecido, formou uma parceria marcada pelo ótimo humor na apresentação do Sport Center. O programa marcou gerações e virou referência na televisão esportiva brasileira. Fica pra amanhã, então. Mas o que aconteceu? O que foi? Tô chorando de rir aqui. Por quê, amigão? E a gente ri da gente mesmo, né? Paulo Soares iniciou sua trajetória cedo, ainda adolescente como narrador, e logo no início já se consolidou no rádio esportivo, passando por emissoras de peso, sempre mantendo o estilo que o consagrou entre os principais narradores do país. Rogério Ceni pela meia esquerda, autorizado, partiu, pé direito, bateu, é gol! Sua transição para a TV foi em 1993. Pouco tempo depois, foi contratado pela ESPN, na qual construiu uma carreira sólida e se tornou um dos nomes mais reconhecidos do jornalismo esportivo brasileiro. Agora, restam as lembranças de um programa esportivo que ficará na lembrança de geração a geração. Puxou 12-0. Rodelinha, né? Rodelão. Foi 1-1. E para nossa alegria, o Sport Center terminou. É uma grande perda para o jornalismo brasileiro e nós deixamos aqui nossa solidariedade e condolência a familiares e amigos de Paulo. Verdade, ele vai embora, mas esse trabalho fica impossível esquecer e realmente vai influenciar muitas gerações ainda. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Obrigado, Kleber. Eu fico por aqui. Uma ótima tarde a você e a todos que nos assistem. Até mais. E essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. E você que não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.